Oi, meu nome é Leandro e esse é o Respostas Bíblicas, onde respondemos as perguntas que vocês fizeram ao longo do podcast A Bíblia em um Ano. Uma das perguntas que vocês fizeram foi a seguinte: nos versículos 6 a 8 do capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus se agacha e escreve algo no chão com o dedo. Sabemos o que ele estava escrevendo? E a resposta é sim, sabemos o que ele estava escrevendo. E eu vou explicar um pouquinho por cima aqui para vocês. Quando você lê o Novo Testamento e os ensinamentos de Jesus, você precisa ter em mente de que ele era um rabino. Claro, ele não era apenas um rabino, ele era o Filho de Deus, mas ele era também um rabino, um mestre. E como mestre, como rabino, ele usava vários métodos de ensino que eram bastante comuns naquela época. E um deles era o método remés, que consiste em fazer referência ao Antigo Testamento. E podia ser apenas uma passagem, né? Como, por exemplo, o Senhor é meu pastor, que faz referência ao Salmo 23. E aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, vemos uma mulher que foi pega em adultério. E ela foi levada pelos líderes até o templo, até Jesus, e jogada no chão. E aí eles dizem: esta mulher foi pega em adultério. O que você acha que devemos fazer? A lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. E o que acontece é que Jesus se agacha, escreve algo na terra, levanta e diz: aquele que não tiver pecados que atire a primeira pedra. E então ele se inclina de novo e continua escrevendo no chão. E aí a gente pergunta o que ele estava escrevendo. E para saber isso, você precisa entender o contexto do capítulo 8, que começa lá no capítulo 7, versículo 37, que diz o seguinte: no último dia, o mais solene da festa, tá falando da festa dos tabernáculos aqui, Jesus se pôs de pé e exclamou: quem tiver sede, venha a mim para beber. Quem crer em mim, assim diz a Escritura, de suas entranhas brotarão rios de água viva. E depois no versículo 43 fala o seguinte: o povo estava dividido por causa dele, então houve uma rejeição. Alguns estavam rejeitando Jesus. Então, para entender, a gente tem que olhar o contexto do capítulo 8 de João, que é a festa dos tabernáculos, né? A água. Jesus diz: quem tiver sede, venha a mim para beber. Quem crer em mim, assim diz a Escritura, de suas entranhas brotarão rios de água viva. E o que acontece é que na festa dos tabernáculos havia uma tradição de uma libação de água. Em outras palavras, eles pegavam grandes jarros de água e derramavam na terra no templo, como um sinal de que no futuro, quando o Messias viesse, a água sairia do lado do templo até o deserto. Então não é surpresa que Jesus fale sobre essa água quando ele diz: se alguém tiver sede, venha a mim. Ou seja, de suas entranhas brotarão rios de água viva. E daí em seguida o que acontece é que o povo o rejeita. Daí agora sim, no capítulo 8, eles trazem essa mulher e tentam envergonhá-la, eles tentam humilhar ela. E é aí que Jesus se agacha e escreve no chão. Então você tem 4 coisas aqui. Primeiro, a água. Segundo, a rejeição. Terceiro, eles trazem essa moça, tentam envergonhá-la, humilhá-la. E por fim, a escrita na terra. Agora, a pergunta é: Jesus está tentando fazer uma referência a algo? E a resposta é sim, ele está. Ele está se referindo a Jeremias capítulo 17, que é um capítulo que fala sobre a rejeição de Deus por Israel e que eles serão envergonhados. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 17 de Jeremias, e lembra das 4 coisas: água, rejeição, vergonha e escrever na terra. Agora, olha isso aqui. Diz lá no versículo 13 do capítulo 17 de Jeremias: ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados. Desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti, a fonte de água viva. Então, você vê que Jesus, ele completa todas essas 4 coisas quando se agacha e escreve na terra. E o que acontece depois disso? Os homens entenderam o que ele quis dizer. Eles sabem que serão humilhados. E aí diz lá no capítulo 8 de João que nisso eles saíram um por um, começando pelos mais velhos. Agora, existe um lugar em Jerusalém em que existe uma lista, começando pelos mais velhos e terminando nos mais novos, que é a lista do Sinédrio no templo. Então a gente sabe que eles eram líderes, né? Esses homens eram membros do Sinédrio. E o que eles estavam tentando fazer? Estavam tentando humilhar a moça. E Jesus escreve na terra para fazer referência a essa parte de Jeremias, porque eles conhecem bem as escrituras, então eles entenderam o que ele queria dizer. Com um simples ato de escrever na terra, Jesus está mostrando para eles que vocês rejeitaram o Senhor, a fonte de água viva, e por isso serão humilhados e desaparecerão como nomes escritos na areia. Então agora eu te pergunto, o que você acha que Jesus estava escrevendo na terra? Eu acredito que ele estava escrevendo os nomes deles, começando pelos mais velhos até os mais jovens. E o que podemos tirar disso é que se você está passando por um momento de humilhação, em que tem pessoas te acusando na sua vida, às vezes até a nossa própria memória nos acusa, saiba disso. O Senhor é quem você tem que buscar, porque ele vai te libertar dessa vergonha e te restaurará. Porque no final da história, no capítulo 8 de João, vemos que Jesus diz: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor.
Daí ele diz: tampouco eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. E essa é a boa notícia que podemos tirar dessa passagem. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o catolicismo e a Bíblia, se inscreve no canal e acompanha gratuitamente o podcast A Bíblia em um Ano. Te vejo por lá. Deus abençoe.